Você já sentiu aquele frio na barriga e aquela sensação de medo que te impede de agir? O medo é uma reação natural, ele surge para nos proteger, mas, na maioria das vezes, acabamos deixando que ele nos paralise. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você duas histórias. Uma que eu falo sobre vergonha e outro sobre um medo real. E o mais importante, no final do vídeo, como podemos aprender a lidar com isso. Bem, eu sou Gabriel Vieira e você está no meu canal em mais um vídeo. Eu peço a você que já deixe seu like, se inscreva aqui no canal para assistir mais conteúdos e que no final do vídeo você deixe um comentário a respeito de um medo que você teve e a forma como você lidou com isso. Então, quando eu era criança e jogava futebol, futsal na escola, nós tínhamos uma equipe e essa equipe participava de campeonatos e eram definidos por idade, então tinha pré-mirim, mirim. E durante os treinos na escola eu sempre me saía muito bem, eu era titular da equipe e sempre treinava muito bem, mas quando chegava no sábado, onde os jogos seriam no ginásio e as nossas famílias iam até a escola, se reunia todo mundo ali em volta dos amigos e a gente pegava o ônibus da escola para ir até o ginásio. Quando chegava no ginásio, eu já começava a sentir uma certa ansiedade fora do comum, porque eu tinha muito medo ali do que o pessoal ia achar sobre como estava o meu comportamento nas partidas, ia julgar as jogadas que eu estava fazendo. Então isso de certa forma me atrapalhava muito durante os jogos, mas eu não sabia que isso na época era um medo. E aconteceu que eu acabei perdendo a titularidade nesses campeonatos da escola, porque eu não desempenhava nos inícios dos jogos, eu simplesmente não conseguia jogar, ficava muito afoito e meu desempenho era baixo. Então o professor Felipe, lá do Colégio 10 de Maio, lá, o gordinho, ele começou a me deixar de reserva, porque ele percebeu que quando eu entrava para jogar o segundo ou terceiro tempo, o meu desempenho melhorava muito, melhorava bastante. Então o que significava isso? Significava que é normal criança sentir medo, ginásio lotado, a família assistindo, jogar contra um adversário que você nunca viu. Então isso eu acabava me julgando, criando na minha imaginação, projetando uma coisa que na verdade não era tão real, não era um medo assim assustador, era só uma partida de futebol, era só ir lá chutar a bola e se divertir, mas eu levava aquilo muito a sério e ficava com medo do julgamento das pessoas e aquilo me paralisava. Então a solução que o professor encontrou na época foi isso, foi deixar eu entrando no segundo e no terceiro tempo, onde o jogo já estava mais quente e eu já estava mais tempo naquele ambiente e conseguia desempenhar um pouco melhor. Então qual que é a reflexão dessa história de quando eu era criança e perdi a titularidade no futsal? É que muitas vezes o medo ele nos faz criar cenários inexistentes. O medo do julgamento, da vergonha ou de cometer erros nos paralisa. Então pensa comigo, se eu tinha esse medo de jogar no início das partidas, imagina se acontecesse um pênalti, como eu iria me comportar? Provavelmente eu ia errar aquele pênalti, porque eu não estava bem. Mas isso é fruto da nossa imaginação e não da nossa realidade. Então é muito importante a gente entender nessa questão do medo o que é da nossa imaginação e o que é da nossa realidade. Então aqui nós precisamos fazer uma distinção entre o medo real, né, que é aquele que nos protege em uma situação de perigo e amedrontamento, e o que é a fantasia criada pela nossa mente. E isso é uma coisa muito difícil de conseguir distinguir quando nós não sabemos que existem esses dois tipos de medo. Por isso que eu estou trazendo para você. E geralmente esse medo, que é a fantasia, ele é o que nos prende, né? E nos impede de agir. Então naquela história lá que eu contei de quando eu era criança e jogava futebol, provavelmente aquele medo me prendia de jogar, de fazer aquilo que eu tinha treinado, né? As jogadas combinadas e tudo. E de participar daquilo de forma competitiva, porque emocionalmente eu estava com medo e aquilo me impedia de lembrar e de agir. Então muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com o olhar dos outros, com os comentários dos outros, dos nossos familiares, dos nossos amigos e com a crítica,
e na verdade tudo isso não passa de uma ilusão que nós acabamos criando. Então isso que acontecia comigo era um erro fantasia, um erro, né, criado pela minha cabeça. Mas nós temos também o medo real, né, que é uma história que eu vou compartilhar com vocês sobre um medo verdadeiro. Então, uma vez eu me vi em uma situação muito perigosa. Eu sempre fui à praia e eu tinha aquelas pranchas de body surf, sabe, que a gente deita assim e vai nadando na água, tudo mais. E eu aprendi a nadar muito bem, eu nado muito bem. E quando eu vou pra praia, vou pro mar aberto, geralmente eu pegava essa prancha adolescente ali, já entre os 11 a 15 anos, e eu ia pro fundo do mar, longe, pra pegar onda e voltar, né? Eu ia pro fundo e voltava com a onda na prancha. E depois de um tempo eu perdi essa prancha, ela quebrou, não tive mais, parei de surfar, mas eu continuava indo pro fundo do mar para nadar, então eu voltava no jacaré, como a gente costuma dizer aqui na Baixada Santista aqui. Então eu nadava quando a onda ia quebrar, eu fazia o jacaré e voltava com a onda, mas para pegar uma onda boa tinha que ir muito fundo. E eu lembro que em uma dessas ondas que eu fui tentar nadar esse jacaré, não estava dando mais pé para mim, mas até aí eu estava bem acostumado, mas começou um certo desespero, porque eu percebi que não estava dando pé e que eu estava sendo arrastado para o fundo. Só que quando a gente costuma surfar, como eu era acostumado a surfar, eu aprendi a lidar com esse medo do fundo, esse medo do mar. Então, meio que para mim era normal aquilo, mas teve um sinal de alerta muito forte de que aquilo não estava normal, estava muito perigoso, porque eu não estava conseguindo mais voltar e a praia ia ficando cada vez mais distante. E foi nessa hora que eu percebi que eu estava de cara com um medo real, um medo que eu precisava agir. Um medo que ele apareceu para me proteger, para me avisar, falar, cara, sai daí agora, porque isso não é mais brincadeira e o jacaré foi embora, você precisa voltar. Foi bem isso. E nessa hora eu consegui, né, como eu nadava bem, eu consegui pegar uma onda e fui indo, fui nadando, fui pegando a onda, fui indo. E eu lembro que quando eu cheguei a um ponto do mar ali que deu pé para mim, eu senti um alívio muito grande, mas eu estava tentando voltar de qualquer forma. Então eu vinha nadando e não chegava, vinha nadando contra, né, tentando aproveitar a onda para vir mais rápido. E eu lembro que eu nadei tanto que meus braços chegou até a bater na areia depois, quando eu consegui sair daquela situação. E eu fiquei muito aliviado daquilo, eu lembro disso muito bem. Isso foi um medo real, um medo que não estava no campo da imaginação, foi um medo que estava no campo realmente do perigo. Esse medo, ele teve essa função, né, de me proteger daquela situação. E isso foi muito importante, eu consegui distinguir isso. Talvez muitas pessoas se afogam por achar que aquele medo é imaginário. Ah, não, mas tá me puxando para o fundo do mar, mas está sob controle. E é muito perigoso isso. Nessa história, o medo me salvou, porque ele teve essa função de me fazer agir rápido e escapar daquela situação de perigo que eu me encontrava. Então, essa é a função real do medo. Essa função de te ajudar a você entender um real perigo e fazer com que você haja nessa situação. Existem outras formas de medo que aparecem no nosso dia a dia. Existe o medo de ser rejeitado, de não ser aceito, e muitas vezes isso está no nosso campo imaginário, como eu disse. Então essa fantasia de que muitas pessoas podem estar te observando, te julgando a cada passo, é algo que a gente constrói dentro da nossa mente. Esse medo, ele é uma armadilha que nos prende, que nos impede de crescer e também que nos impede de viver plenamente. Existe também, galera, o medo da crítica e do crescimento. Então, se você está se dedicando a algo, você ama alguma coisa, inevitavelmente vai acontecer de você sofrer críticas. E essas críticas, elas só vão pegar você, só vão machucar você, se você não tiver a segurança de quem você é, se você não tiver uma personalidade madura, uma personalidade de quem sabe o que está fazendo. Então, se você tem uma personalidade segura e madura, que sabe, que entende o que está acontecendo, as críticas, elas vão fazer parte desse processo,
mas você vai usar elas para crescer. Então, outro exemplo, eu estou gravando esse vídeo, iniciando a produção de conteúdo na internet, e eu já sofri algumas críticas, alguns hates, e alguns pontos são importantes, porque eles me fazem melhorar. Então, alguém chega e fala, ó, tá errado, esse ponto não tá legal, você precisa melhorar. Isso é uma crítica que vai me ajudar. E já tem outras que eu ouço e que eu falo, isso não importa, porque não é, essa pessoa me disse isso, mas não importa, porque simplesmente ela nem sabe o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Então existe essas críticas também, esse medo da crítica e esse medo do crescimento, que ele surge naturalmente quando você está fazendo alguma coisa. Aquele famoso ditado, prego que se destaca leva martelada, né? Então é comum e você precisa aprender a lidar com isso, não tem muito segredo. E para encerrar esse vídeo aqui, né? Que eu até esqueci de falar no começo do vídeo, mas esse é o quadro Conhecimento e Ação. Então aqui eu trouxe a parte de conhecimento e a parte de história. E como ação desse vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício, que são técnicas para vencer o medo e você pode aplicar no seu dia a dia. Então, deixei anotado aqui, ó, para vencer o medo, comece pequeno. Identifique um medo específico que você tenha ou algo que está te paralisando. Então, a primeira parte desse exercício aqui é você conseguir identificar na sua vida onde está esse medo e o que está te paralisando. Então, o meu medo é esse e ele está me paralisando de fazer isso. Essa é a primeira parte da técnica dos pequenos passos para enfrentar o medo. Em seguida, quando você identificou esse medo e você identificou o que esse medo está te paralisando, você escreve esse medo e escreve o que ele está te impedindo de fazer. Então eu identifiquei e agora eu vou escrever. Escreve à mão. Escrever à mão é melhor do que escrever no celular ou no computador. O passo 2 é você pensar em uma ação mínima que você pode fazer hoje para enfrentar esse medo. Então você já sabe o medo que você tem, o que ele está te impedindo de agir, e você precisa agora, dentro do seu cenário, dentro da sua rotina e da sua vida, identificar uma ação mínima que você pode fazer para enfrentar esse medo hoje. E o passo 4, que pode ser feito no mesmo momento ou depois, é você executar essa ação e observar como você se sente em relação a isso. E o último passo desse exercício é você executar uma pequena ação que vai te levar em direção ao que você quer e observar como você se sente. Nesse último passo, você vai perceber que quando você age, o medo perde muito a sua força. Então, são esses 4 passos. Você vai identificar mentalmente qual é o seu medo e o que ele está te impedindo de fazer. Você vai escrever o seu medo e o que ele está te impedindo de fazer num papel, no seu caderninho, no seu diário aí. Depois você vai pensar em uma ação mínima para você fazer para enfrentar o seu medo. E por último você vai agir. Esses são os 4 passos desse exercício que eu estou passando para você identificar o seu medo e agir. E lembre-se de uma coisa muito importante. O medo só tem o poder que nós damos a ele. Quando você age, mesmo com medo, você retoma o controle da sua vida. O medo, ele não é real, ele é imaginário. E você pode superá-lo. Agora me conta aqui nos comentários, qual o pequeno passo que você vai dar hoje para enfrentar o seu medo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas como essa. Me siga no Instagram, @gabrielvieira, e tamo junto. Obrigado, é só o começo.